Boa noite, turma do oitavo ano. Então, nós vamos dar aqui continuidade aos nossos conteúdos, desenvolvimento desses conteúdos, né, com explanação. Hoje nós vamos falar sobre o capitalismo financeiro. Então, vocês podem estar acompanhando depois, juntamente com a videoaula e com o livro didático de vocês. Então, segue o livro didático, né? Lembrando que é através do livro didático aqui que nós vamos responder as atividades, que vocês vão estar respondendo as atividades de vocês da apostila. Tá? Então, as atividades da apostila relacionadas ao livro didático de vocês, porque foi montada através desse livro aqui de vocês, que é o livro Vontade de Saber. Por isso vocês têm que acompanhar, tá, essa videoaula para facilitar nas respostas das atividades. A partir de meados do século XIX, o mundo foi marcado pelo grande desenvolvimento das técnicas industriais e pelas descobertas de novas fontes de energia, sobretudo da eletricidade produzida por meio de energia hidrelétrica. Então, são inovações tecnológicas a partir do século XIX, né? Dá-se origem a uma nova fase, tá? do capitalismo no mundo. Então, nós já falamos sobre o capitalismo aqui atrás. Vou só voltar para vocês. O capitalismo comercial, tá? Lá do século XV e XVI, e aí depois o capitalismo industrial, que continua, né, já dando a sua incidência, transformações de bens, matéria-prima do século XVIII, e já no século agora XIX nós damos início ao capitalismo financeiro, né, capitalismo industrial, capitalismo de transformações de novas tecnologias. Uma delas é a transformação de energia gerada pelas hidrelétricas. Então saímos da energia lá a vapor, energia a carvão, a combustão, pela fonte através de combustão gerada pelo diesel, né? Pela fonte do petróleo, que é derivado do petróleo, e voltamos aqui para a energia hidrelétrica, energia elétrica, essa que tem na sua casa aí, que faz funcionar todos os seus aparelhos elétricos. Nesse período, o capital acumulado pela burguesia industrial financiou o desenvolvimento tecnológico e teve como um de seus principais resultados o uso industrial dos combustíveis derivados do refino do petróleo como diesel. Então, a partir daí, né, no capitalismo financeiro, o diesel substitui o carvão lá da primeira revolução industrial, da Maria Fumaça, né? É uma nova forma, tá, de desenvolvimento tecnológico para aprimorar resultados, tá? Já dentro do capitalismo financeiro, século XIX. Um marco do capitalismo financeiro foi a integração entre ciência e produção, ou seja, entre centros de pesquisa científicas e fábricas. Tal fato aproximou a tecnologia e os meios de produção, contribuindo para que o período ficasse conhecido como a Segunda Revolução Industrial. Então, na Segunda Revolução Industrial, há um aparato gigante, né, de transformações, só que há uma grande preocupação agora entre a integração da ciência. A ciência começa a entrar, né, nesse processo de produção, tá? Existem muitas pesquisas por trás da fabricação de tudo, tanto de veículos, de alimentos, tá? De roupas, ok? Então, até as fábricas passam, né, por uma nova roupagem, porque tudo começa a ser produzido em grande escala, dentro da segunda revolução industrial. Então são processos que vai acontecendo a partir do século XIX, tá? Nessa nova fusão da ciência, também da integração da ciência no mercado financeiro. Durante essa fase do capitalismo, houve um crescimento de números de empresas formadas por ações e seus respectivos sócios acionistas, denominadas sociedades anônimas. O aumento do número de sociedades anônimas elevou a forma considerável a quantidade de movimentações financeiras realizadas nas bolsas de valores e instituições em que são negociadas essas ações. Então, a partir daí do capitalismo financeiro, tá?
muda muita coisa. Essas empresas elas são formadas por sociedades, né? Por ações, acionistas, pessoas entram com dinheiro, né? Formando essas grandes multinacionais, aí, tanto de pesquisa como de transformação de produto, voltado para o capitalismo financeiro. E aí muda, né? Onde existia cada um no capitalismo industrial lá atrás, né? Capitalismo comercial e no capitalismo industrial, onde cada um tinha a sua empresa, né? O Joaquim é dono da empresa tal, o Pedro é dono de tal. Agora não, existem ações, grandes multinacionais, grandes empresas, onde tem acionistas, as pessoas entram com dinheiro, né? E financiam não somente a empresa, a transformação de bens, para transformar em algo para ser comercializado, mas também financiam as pesquisas para essa empresa. Okay? Vamos colocar aí Coca-Cola. Coca-Cola tem um monte de acionistas, são muitas pessoas donas dessa empresa. E como eu falei para você na aula passada, quem investe mais, o maior acionista da empresa, né, ele se torna quem? O presidente dessa empresa. Ok? O capitalismo financeiro e o imperialismo europeu, cá embaixo, a criação de novos mercados consumidores e a necessidade de novas regiões fornecedoras de matéria-primas para alimentar as indústrias resultou, a partir de meados do século XIX, em uma corrida colonial dos países europeus para a África, Ásia, América Latina. Esse processo ficou conhecido como imperialismo europeu ou neocolonialismo. Então o Brasil já foi colônia de Portugal no passado, onde os portugueses vinham para cá, levavam suas especiarias, madeira, animais, peles e tudo mais, depois, né, levavam aquilo que produzia aqui, o café, o açúcar. Nós tivemos vários períodos aqui escravocratas, depois, mesmo assim, ainda esses países em desenvolvimento ou pobres, tanto aqui na América como na África, são países onde os países desenvolvidos vêm buscar matéria-prima. Não mudou muita coisa. A diferença é que agora nós não somos mais países ainda colonizados por países europeus, mas de qualquer forma nós passamos agora, neste momento, por um período de neocolonialismo, onde tudo que nós temos acaba sendo se transforma em derivados para as grandes multinacionais de países europeus ou de grandes potências, né, industriais que nós temos por aí. Então nós somos. Por que a palavra imperialismo europeu ou neocolonialismo? É uma nova forma de colonizar os países pobres, né? Os países que têm matéria-prima. Então eles vêm cá e compram matéria-prima bruta, leva para os seus países aí nas embarcações, navios e tudo mais, e transforma lá. Um exemplo é que vem aqui no Brasil, né? Vamos imaginar o agronegócio do Brasil aqui. Aqui no Brasil eles compram toda a produção nossa aqui, né? A Holanda, os países europeus, a China, compra toda a produção nossa aqui de grãos, leva em sacas, né? E chega lá, eles transformam tudo isso. Aqui no Brasil, se nós fizéssemos isso aqui na indústria, transformasse a nossa matéria-prima, né, com indústrias brasileiras ou que seja, de outros países, né, e aí vendesse esse material já transformado para os grandes centros europeus e asiáticos, o Brasil teria, né, triplicava a sua economia com isso. Um exemplo é tipo assim, eu pego a mandioca e vendo a mandioca, é uma coisa. Agora eu pego a mandioca e transformo ela, né? Eu pego a mandioca, faço coxinha dela, faço farinha, faço um monte de coisa, eu vou vender tudo aquilo, eu vou ter um ganho 5, 6 vezes maior do que eu vender, tá? A mandioca ali, a raiz ali, para uma pessoa. Então quando eu faço derivados desse produto, o ganho é muito maior. Okay? Então, na verdade, aqui ainda no Brasil, nós vendemos tudo in natura praticamente para esses países e quem acaba tendo lucro, né, exorbitante, tá, são essas multinacionais que compram, tá, toda essa produção, tá, da matéria-prima que nós temos aqui. Não só nós, mas vários países aí do mundo, principalmente os países em desenvolvimento ou pobres, como eles falam por aí.
Capitalismo técnico, científico e informacional. É o que nós vivemos agora no século XXI, século XX, século XXI. Tá bom? Então, muita coisa deixou de ser um produto palpável. Tipo assim, às vezes no capitalismo técnico, científico e informacional, a informação, às vezes, ela tem um valor muito maior do que o produto. Então, nós vamos entender aqui agora. Esse período tem início em meados do século XX, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, estendendo-se até os dias atuais. Entre suas principais características está a forte interdependência entre o conhecimento científico e o meio industrial. Por isso, ele é denominado Terceira Revolução Industrial. Nós tivemos a primeira Revolução Industrial, tá? A segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial. Tá bom? Então, primeira Revolução Industrial, nós tivemos o capitalismo comercial e o capitalismo industrial, a primeira fase da primeira Revolução Industrial. Na segunda Revolução Industrial, nós temos o capitalismo financeiro, século XIX, e agora, no século XX e XXI, nós temos o capitalismo técnico, científico e informacional, tá? Que aí entra muito a questão também da tecnologia e das ciências. Esse domínio das novas tecnologias, da robótica, da eletrônica, tá bom? Das empresas multinacionais, onde muitas empresas têm que se aliar a outras, senão ela quebra. Vamos ver um pouco disso agora. Esse período tem início em meados do século XX, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, estendendo-se até os dias atuais. Entre suas principais características está a forte interdependência entre o conhecimento científico e o meio industrial. Por isso ele é denominado Terceira Revolução Industrial. Então, há de se dizer que a ciência ela é uma grande responsável, tá, para fazer a evolução, né, para fazer com que aconteça a evolução do meio industrial. Daí dá-se o nome, então, de capitalismo técnico, científico e informacional. Tá? A informação, às vezes, né, ela é muito mais valiosa do que o produto. Ok? Vamos dizer assim, hoje nós temos vários produtos, né? Vamos colocar aqui os celulares Samsung e os celulares da Apple. Tá? Então, a questão, às vezes, é que os dois dá para a gente a mesma consistência, tá? Praticamente as mesmas características, todos eles tiram foto, filma, faz selfie e tudo mais, só que um é de uma empresa, outra é de outra. Cada um tem a sua tecnologia diferente, talvez. A diferença é que a informação de cada um desses produtos está relacionada ao seu preço. Então, eu coloco uma informação, a gente fala sobre isso, as empresas que fabricam colocam tais informações e dá-se o preço do produto. Então, já não é mais como na na segunda Revolução Industrial, que o produto tem um preço baseado fora de questionamento informacional. Tá? É dado o preço e pronto. Aqui não, a briga é mais por informação. Quanto mais informação tiver no produto, mais valor esse produto é agregado. Tá? Quanto mais tecnologias no produto, mais valor é agregado. Além de preservar parte das características do capitalismo financeiro e capitalismo informacional, passou a considerar a pesquisa científica a peça-chave para o desenvolvimento das indústrias e alta tecnologia, entre elas a eletrônica, a robótica e da biotecnologia e a aeroespacial. O capitalismo informacional criou novos ramos industriais como a informática, computadores e software, telecomunicação, rede de cabos e satélites, a mecatrônica, robôs industriais e comandos digitais e a biotecnologia cultural de células de animais. Então, tudo isso está envolvido dentro dessa terceira revolução industrial, tá? Capitalismo científico informacional. Então, houve muitas mudanças e para acontecer isso, houve a necessidade de um aprofundamento científico muito grande. Nós comemos alimentos, né, que existe uma derivação de células de animais, né, são os produtos agrícolas transgênicos,
Então nós comemos, a gente não sabe, né, o problema que pode acontecer, ou sei lá, né, no futuro, se pode surgir alguma doença ou coisa parecida, porque nós nos alimentamos de células, tá, que pode ser oriunda de outros animais para ter esses grãos aí, né, produtos transgênicos na nossa mesa, nos nossos alimentos. Tá? Para mim estar falando com você agora, existem softwares, né, de computadores para existir essa transmissão, para fazer essa videoaula, para mim fazer uma videochamada. Eu posso ver você, eu posso fazer uma chamada online, tudo mais. Tudo isso são novas tecnologias, novas tendências dentro. Nós saímos lá há 500 anos atrás da primeira revolução industrial para chegar, olha o tanto de coisa que aconteceu somente agora, tá? No século 20 e 21. Muita coisa ficou para trás. Hoje as empresas precisam se aliar muito para conseguir mercado, tá? Hoje nós vendemos informações. Eu ganho dinheiro sem precisar. Vou imaginar, o pedreiro precisa construir uma casa. Ele tem que colocar a mão na massa, pegar o tijolo e construir para ganhar o seu dinheiro, a sua diária. O professor tem que dar aula para vocês, ou que seja presencial ou online, tem que gravar vídeos aqui. Tá vendo? A informação vale dinheiro. Eu estou gravando vídeo, falando com vocês, eu ganho por isso, eu sou pago por isso. Então, eu sou pago para dar informação para vocês. Tem pessoas hoje que já não precisam mais tá lá manuseando algo para ganhar dinheiro, ele está só falando e ganhando dinheiro. Vamos imaginar os youtubers hoje, né? Os influencers que tem por aí. Eles ficam o dia todo no YouTube gravando videozinhos, só falando coisinhas e muitas pessoas ficam curtindo aquilo ali e eles ganham dinheiro com isso. Então, é o valor da informação. Quanto mais informação, não importa que tipo de informação, desde que agrade a população, tá? Isso faz com que exista um valor agregado, tá, a esse trabalho, que seja pesado ou não, que seja somente informacional ou não. O expressivo aumento do comércio global se deve, sobretudo, à queda gradativa das tarifas alfandegárias e à consequente inserção de várias economias nacionais no mercado internacional. Além disso, a disseminação de empresas multinacionais por vários países do mundo contribui para que, a partir do capitalismo informacional, as transações comerciais em nível mundial ultrapassem todos os volumes e valores antes registrados. Tá? Então, para vocês terem uma noção, essas multinacionais que nós temos hoje, praticamente, elas têm um capital de giro gigantesco. Tá? Esse é o valor do capitalismo informacional, as transações que acontecem. O comércio em escala planetária proporciona uma grande interdependência de espaço geográfico mundial. Para muitos estudiosos, essa interdependência tem raízes nas grandes navegações europeias do século XVI, ou seja, há alguns séculos teve início um processo que atualmente resulta na internacionalização e mundialização da produção industrial, do capital, das mercadorias, das técnicas do trabalho e até mesmo do consumo e da cultura. Segundo esses estudos, vivemos atualmente a era da globalização. Então, a globalização é o quê? É a globalização do conhecimento, é a globalização do produto. Então, tipo, eu tenho um produto aqui hoje, nós não consumimos o celular da Samsung, agora o pessoal está consumindo produtos da China. Então é a globalização do produto. O que tem lá na China tem aqui, tem na Europa, tem na Ásia, tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, tá bom? E nós conseguimos isso em tempo recorde. Eu peço hoje, até pela internet, daqui uma semana está na minha casa. Quem diria que eu podia comprar alguma coisa lá, tá? Do Japão e daqui 2, 3 semanas está aqui na minha casa. Eu olho aquele produto, vocês têm uma noção do capitalismo científico e informacional, eu olho um produto na internet, vejo ele, vou ali, comprar agora, clico lá, aí eu pago com o meu cartão, tá pago o produto, eu vou olhando ali todo dia, daqui a pouco, olha, seu produto chegou, tá lá no correio. Cara, isso aí é uma grande revolução, tá? Científica. Você compra, você come
a comida chega na sua casa sem você precisar de sair, né, da sua casa. Você compra uma roupa sem precisar ir na loja. Tá bom? Você estuda sem sair da sua casa. Olha aí o que está acontecendo. Nós estamos estudando, nós estamos tendo conhecimento sem sair da minha casa. Aí temos embaixo, biotecnologia, indústria que utiliza recursos da biologia e da engenharia genética para a produção de plantas e animais geneticamente modificados, com o intuito de criar espécies mais resistentes a condições adversas, como doenças e mudanças climáticas. Então a biotecnologia está em tudo. Está no alimento, tá? Está na produção de tudo que você imaginar, né? Para fazer, né? Para transformar algo em coisas mais duráveis. Nós pegamos, eu gosto de citar sempre a questão do agronegócio, da agricultura, tá? Então, para criar mais resistência ali à semente, né, a produção, para ter uma produção maior, eles usam a biotecnologia, eles criam, modificam, né, até a genética da planta para melhorar, né, para ser impedida de que venha insetos e ataque ali depois o fruto, né, e é dessa forma, de agentes invasores. Empresa multinacional, grande empresa que por meio de filiais, desenvolve atividades em vários países do mundo. As multinacionais possuem uma única matriz instalada, geralmente em seu país de origem. Tá? Então, o que é uma multinacional? Vou pegar aqui para vocês terem uma noção. Tem a Coca-Cola. A Coca-Cola ela tem uma empresa que é a matriz nos Estados Unidos, mas ela é espalhada no mundo todo. Então, nós podemos falar da McDonald's, nós podemos falar de várias outras empresas, a Toyota, a BMW, falando de carros agora, mas tem muitas empresas aí, tá? de roupas, de cosméticos, que está espalhada no mundo todo e tem a sua matriz, tá? Em alguns países de origem, mas são multinacionais. Tarifa alfandegária é imposto cobrado pelos governos sobre produtos importados ou exportados. Então, eu vou importar um produto, tem uma tarifa alfandegária para me pagar a importação desse produto. E vou exportar para fora, né? Também existem as tarifas para pagar. Todos os países lucram, existe um lucro de ida e vinda desses produtos para os países de origem e os países que estão recebendo também. Os robôs são resultado de avanços tecnológicos que já fazem parte de muitos processos produtivos. Eles podem substituir o trabalho humano em atividades como o auxílio de cirurgias hospitalares, exploração espacial e no fundo dos oceanos, ou aspirar o pó dos móveis e cortar a grama do jardim. Na fotografia, cirurgia realizada com a utilização de robôs em Istambul, Turquia, 2016. Neste tipo de cirurgia, o médico controla os braços robóticos por meio de um painel eletrônico. Então, nós já temos aí no mundo todo, né, com essas novas tecnologias, esses avanços aí, tanto na saúde, não somente na saúde, mas o robô, né, ele vem substituindo o ser humano em tudo. Nós já temos em alguns lugares do mundo aí, onde a colheita, né, os tratores, as colheitadeiras que colhem os grãos, não tem mais motorista. Alguém controla lá de uma cabine lá em determinado lugar, ele fica ali com os computadores e controla. Os tratores vão lá, né? As máquinas vão lá e planta, colhe, gradia o solo e tudo mais, sem precisar de um motorista. Então, para vocês terem uma noção. Então, os robôs, né? As máquinas vão substituindo o homem nessa nova revolução industrial, ok? A primeira, a segunda e a terceira revolução industrial, aqui só para a gente tirar um conceito. Primeira revolução industrial, período marcado pela utilização do carvão, é o principal combustível, né, fonte de energia, inserção de novas tecnologias no sistema produtivo fabril, com a máquina a vapor ainda e o tear mecânico. Esse período se estende do século 18 ao século 19, tá? Primeira revolução industrial. Aí vem segunda revolução industrial, período marcado pela substituição do carvão pelo petróleo. Então, a fonte de energia, a principal fonte de energia da primeira revolução industrial é o carvão. Na segunda já é o petróleo, tá? E a energia elétrica como fontes principais de energia.
é um período de significativo desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação e transporte. Tem início no século XIX e estende-se até o meado do século XX. Essa é a segunda revolução industrial, onde a fonte de energia principal é petróleo e energia elétrica. Terceira revolução industrial, período caracterizado pela intensa presença do conhecimento científico, que acabou refletindo na alta tecnologia empregada nos meios de produção. Tem início nos meados do século XX e se desenvolve até os dias atuais, tá? Aí nós temos aqui alguns exemplos da terceira revolução industrial: tablets, câmera digital, tá? Internet, cartão magnético, laptop ou notebook. Tudo isso que nós usamos hoje faz parte da terceira revolução industrial. É interessante a gente saber que faz parte da terceira revolução industrial, mas são revoluções que foram acontecendo, tá? Tecnológicas, científicas, que deram origem à terceira revolução industrial. A partir da primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, tá? É que nós tivemos todos esses avanços tecnológicos, tá? Dando origem, tá? Toda essa produção, todos esses novos conhecimentos da terceira revolução industrial técnico-científica, ok? Vamos virar a página aqui, aí nós temos as atividades da página 76, tá bom? Então essas atividades aqui, vocês como atividades corriqueiras, né? A primeira atividade aí do capítulo 3, então vocês vão copiar essas atividades e responder no caderno, como sempre deixei para vocês, tá bom? Então até a próxima aula, fique com Deus. Depois a gente vai tirar as dúvidas também na próxima aula em relação a essas atividades. Então fique com Deus, até a próxima aula. Copie, responda as atividades, leem, ouçam novamente. Vou mandar essa videoaula para vocês, ouçam direitinho para facilitar as respostas aí nas atividades. Fiquem com Deus.